Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer algumas considerações sobre a marcação mercado no mês de novembro para os títulos no Tesouro Direto, todos eles. Então, da onde que a gente tira os dados, pessoal? Isso aqui é a página do Tesouro Direto, a gente desce até aqui, ó, e coloca em rentabilidade acumulada. Tá, isso aqui muda todo dia útil, tá, pessoal? E esse arquivo que a gente baixa é um arquivo CSV. É um arquivo meio chatinho, tá? Mas que não é uma planilha comum, é um arquivo CSV, mas o OpenOffice lê tranquilamente, tá? E isso aqui muda todo dia útil. Então, por que a posição em 30 de novembro e não 1º de dezembro? Porque é o dia que o Tesouro Nacional usa para divulgar as estatísticas do Tesouro Direto. Quando sai aquele arquivo balanço do Tesouro Direto, as rentabilidades que aparecem lá são do dia 30 ou do dia 31, enfim, do último dia útil do mês em questão. Que mais? E aí o arquivo que vocês vão obter é esse aqui, tá? Então, um monte de número, um monte de coisa, nós vamos falar de cada grupo de papéis. Eu vou dar uma centralizada melhor na tela. Bom, pessoal, sobre os prefixados, nós temos que todos eles tiveram rentabilidade positiva esse mês. Lembrando que o Tesouro pressupõe que você resgate o título, certo? Então você resgata, você sai do papel, certo? Só que o 23 e o 25 não conseguiram superar a rentabilidade negativa do mês anterior. Os demais conseguiram, sendo que o pré-21 está seguindo reto e sempre acima do CDI também, né? Aqui, pessoal, o que acontece? Qual é a regra geral? A regra geral é que quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Mas o que aconteceu especificamente nesse período aqui? O período mais longo do prefixado, a taxa estressou um pouquinho no final do mês, e aí a rentabilidade não foi no mesmo patamar dos prefixados intermediários. Por isso, gente, que nós sempre defendemos aqui a carteira diversificada. Mesmo quando num determinado momento assim você pensa, não foi bom comprar tal título, porque, enfim, ele não, o prazo dele, sei lá, é meio intermediário demais. Vamos supor aí um pré-23, para quem já tem pré-21, pré-22 e pré-26. O que eu vou fazer com o pré-23? Ele está muito no meio, não atende bem a nada. Não, atende sim. O que ele faz? Dá o equilíbrio na carteira, né? Esse é o ponto. Porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Às vezes é a parte final da curva que estressa, às vezes é a parte inicial da curva que estressa. Então os papéis intermediários de curva, que no caso aqui dos prefixados é o pré-23, nesse exemplo aqui, claro que o 21 e 22 já estão fora, mas eles puderam ser comprados no passado e muitas pessoas têm. Então é esse o ponto que a gente está comentando. Então vale a pena sim ter papéis intermediários. Lembrando que provavelmente em meados de fevereiro do ano que vem, tanto o pré-23 e o pré-26 vão sair do rol e vão entrar provavelmente pré-24 e pré-27. E aí o pré-21 vai vencer. Então formando uma verdadeira escadinha, né? Quem não está entendendo o porquê de eu usar essa palavra, dá uma olhadinha no vídeo Estratégia Ladder, L-A-D-D-E-R, Estratégias Americanas no Tesouro Direto, Estratégia Ladder, da escadinha, tá? Bom, pessoal, vendo aqui os prefixados com juros semestrais, nós temos mais claro essa questão do estresse na ponta final da curva, porque os dois únicos papéis que tiveram rentabilidade negativa este mês foram o pré-31 com juros e o Tesouro Selic, infelizmente, tá? E aqui a regra geral assim também não foi muito seguida por questões de oscilações da curva. O que aconteceu com a curva de juros no Brasil durante o mês de novembro? A parte inicial e intermediária ficou bem e a parte final estressou mais um pouquinho, sendo que esse prazo aqui, que é mais longo que o pré-26, estressou mais. Ao longo do mês, quando nós vínhamos mostrando ali o comportamento nos vídeos, principalmente segunda-feira, a gente mostrou muito isso, que os prefixados estavam estressando mais as taxas e os mais longos sofrendo mais. Então reflete aí
no caso, o que a gente está vendo no consolidado do mês, né? No balanço consolidado do mês. Aqui então vamos mostrar o Selic e o IGPM não tem mais no rol, a gente desde 2006, quer dizer, 14 anos, e a gente até mostrou nos leilões de troca alguns fundos se desfazendo de posições com IGPM, mesmo com IGPM em alta. Muito interessante isso aí, né, pessoal? E aqui, para tristeza de muitos, o Selic 25 aí com rentabilidade negativa de 0,01, quer dizer, nem ficou no 0 a 0. Por quê? Porque a taxinha 0,19, Selic mais 0,19, fechou o mês com Selic mais 0,22. Então fechou um pouquinho mais alta, a taxa subiu, o preço caiu. Por isso a rentabilidade negativa aqui. Bom, vamos para os IPCAs principais aí, papel que muitas pessoas são fãs, eu me incluo, com certeza. E vejam que aqui seguiu mais tranquilo a regra da marcação a mercado. Qual seria a regra? Quanto mais longo o prazo, maior o prêmio. E foi o que aconteceu aqui, ó. O 45 ganhou, como quase sempre acontece quando as taxas caem, mesmo que caiam um pouquinho. Vejam que ele quase empatou com a rentabilidade negativa do mês de outubro, mas ainda falta um pouco. IPCA 24 e 26 com rentabilidades muito parecidas, só que como o IPCA 24 é mais seguro, vejam que ele perdeu menos no mês de outubro, né? Então tudo isso aí conta, né? Porque papel que quanto mais curto o prazo dele, menos ele perde, mas menos ele ganha também. E vejam que esse menos ele ganha não foi tão menos assim, até foi 0,01% a mais. O IPCA 35 com rentabilidade muito boa, rendeu aí praticamente o CDI em um único mês, né? Porque o CDI anual é 1,9, só no mês de novembro o IPCA 35 rendeu praticamente o CDI do ano inteiro. Claro que tem oscilações, claro que mês passado foi menos 1%, mas isso aqui, gente, é a média do mês, é do dia 1º de novembro ao dia 30 de novembro, ponto. Ou do dia 30 de outubro ao dia 1º de novembro, melhor colocando. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, ó, aquela taxa lá, no começo desse levantamento, eu não sei se era boa ou não, mas eu sei, quando a gente faz a análise gráfica, no gráfico fica muito claro de ver os momentos bons para ter comprado. Então, quem comprou em momentos com taxa mais alta, com certeza está com rentabilidade melhor do que isso agora, tá? Nos tesouros IPCAs com juros semestrais, e aí nós temos uma turma grande aqui, acho que eu vou ter que dar uma ajeitada aqui na tela. Muito bem, agora sim nós estamos conseguindo enxergar todos. Então aqui nós temos uma rentabilidade muito parecida em todos eles, todos positivos. Só que lembrando o seguinte, pessoal, aqui tem outro detalhe muito importante para vocês saberem. Os IPCAs de ano ímpar, eles pagaram juros semestrais no dia 15 de novembro. Então, no meio do mês que nós estamos olhando aqui. E esse cupom semestral não é contabilizado aqui na rentabilidade do mês no Tesouro Direto, certo? Ele não é contabilizado aqui. Não é como o IFIX, por exemplo, o Índice de Fundos Imobiliários, que pressupõe, quando coloca ali na curva, tem o ganho mensal também, que faz aumentar o índice. Então, aqui não tem isso, certo? Então, o que sai do papel, o jurinho que foi pago, que saiu do papel, ele não está aqui na rentabilidade. Então, por exemplo, quem tem IPCA 35 com juros e IPCA 55 com juros, percebeu uma rentabilidade muito maior do que isso aqui, certo? Durante o mês. Por quê? Porque houve o pagamento de juros semestrais no dia 16 de novembro, um dia útil após o dia 15. Bom, e aí, pessoal, nós vemos aqui que todos os IPCAs com juros já superaram a rentabilidade negativa do mês de outubro. Então, uma das coisas que nós falamos na marcação a mercado também é que o IPCA com juros semestral é muito mais seguro que o IPCA principal. Ele é muito mais estável, certo? Ele não oscila tanto, ele não gira tanto. Quando a taxa sobe ou cai, o preço não faz um movimento muito brusco. Vocês vejam aqui, ó, que comparando com os IPCAs principais, ó, vejam aqui, ó,
que a oscilação de taxas foi bem mais intensa. A oscilação de taxas só foi discreta no 24 e no 26, porque no 35 e no 45 foi 1 e 2,5 negativo. Agora, isso aí eu estou falando de outubro, tá? Veja aqui, ó, que nenhum atingiu menos 1% aqui. E quando o mês fica positivo, como foi em novembro, olha aí, ó, todos eles renderam mais do que o mês anterior. Quer dizer, conseguiram superar a rentabilidade negativa, conseguiram devolver o prejuízo e ainda render um pouquinho mais acima, ficou um pouco redundante, né? Mas vocês entenderam. Já o IPCA 45 não conseguiu isso. Ele perdeu 2,5 em outubro e ganhou só 2,29 em novembro. Então, quer dizer, tem que desestressar mais ainda essa taxa para ele voltar a ficar bacana, tá, gente? E aí, qual foi o ponto da curva aqui que mais ganhou nos tesouros IPCAs com juros semestrais? Foram aí o 30 e o 35, rendendo 1,5 e 1,47 no outro. Ou seja, comecinho da fase longa da curva, certo? Então, assim, ó, muitas pessoas aqui no canal têm como prazo único nos IPCAs que pagam juros semestrais o 2030. E aí, gente, olha aí, ó. Que legal, porque foi o papel com juros semestrais IPCA que mais rendeu esse mês. Ganhou de todo mundo, inclusive do mais longo. Então aqui, por um efeito assim de estresse da curva, a ponta longa mais estressada, o maior ganho foi onde? Foi na parte média da curva. Média longa aqui, né? Porque 30 e 35 não dá para dizer que é médio, né? Esse aqui é longo, médio longo, e esse aqui com certeza é longo, né? 15 anos com certeza é um prazo longo. Então, gente, olha aí, ó. Muito bacana. Então, às vezes, pessoal, você estar posicionado... Quer dizer, a coisa mais importante é estar posicionado em papéis dos quais você detém o prazo, com toda tranquilidade. Então, isso é condição praticamente sine qua non para investir com tranquilidade no Tesouro Direto. E aí você está no papel mais confortável para o seu prazo e foi o papel que mais ganhou no mês comparado com os seus congêneres de formato de investimento, que são o IPCA com juros semestral, é um formato de investimento. Então vejam aí que bacana, né, gente, que foi isso aí. Já nos prefixados, o que a gente observa aqui, ó? Nos prefixados com juros, a parte alta da curva, a parte longa, ó, aqui no 31, estressou negativamente, certo? Então, mais uma coisa positiva aí para os nossos IPCAs. E nos prefixados normais, a parte que rendeu mais da curva também foi a parte intermediária aqui, com o 23 e o 25. 25 chega a ser quase longo, entre aspas, dentro dessa curva aqui, que é uma curva mais ou menos curta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa avaliação aí da marcação a mercado ao longo do mês de novembro. Então, o Tesouro Direto aí ensaiando uma recuperação, certo? Quase todos os títulos renderam bem. Uma tristeza aí o Tesouro Selic, né? Realmente muito chato isso aí. Tesouro prefixado 31 é esperado, porque é um prefixado que sofre marcação a mercado forte mesmo, tem um prazo longo. Não surpreende que ele tenha vindo com uma rentabilidade negativa. Daqui a pouco aparece uma marcação a mercado positiva para ele reverte isso. Mas o Tesouro Selic também vai reverter, certo? A questão é que tem que dar o tempo aqui, não tem jeito. E tem que ter o prazo, né? Março de 25 e janeiro de 31. Para esses dois papéis que momentaneamente estão negativos, mas eu tenho certeza que em algum momento isso aqui vai ser recuperado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.